Olá, vamos começar a nossa prática. Hoje, no nosso segundo dia de casa aberta, hoje a gente vai continuar falando sobre emoções, mas hoje a gente vai falar sobre as nossas vibrações e como a gente emana isso para o mundo e como a gente recebe. Conseguiu pensar na tarefa de ontem? Lembra que a gente falou sobre a tarefa? Vou montar aqui, tá? E aí, a nossa prática de ontem, ela é muito importante para que essa de hoje aconteça. E, na verdade, na de hoje a gente também vai fazer uma tarefinha. Então, na prática de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas coisas. Então, se você quiser anotar, você pode pegar um caderno, uma caneta também para anotar. E depois, no final também, vai ter uma tarefinha para a gente se observar, né? Todo esse processo de autoconhecimento, de autoestudo, a gente precisa parar, sentar, escrever, ver o que está saindo da nossa cabeça, trazer para o material, e é muito importante. Ontem mesmo eu estava pegando os meus cadernos e lendo as coisas que eu senti há um tempo atrás e vendo como eu já evoluí, como algumas coisas mudaram, como algumas coisas eu já consegui transpassar. E muitas das vezes, quando a gente vai apenas vivendo, a gente não consegue ver as nossas evoluções. Por isso que é muito importante a gente deixar registrado tudo aquilo que a gente está sentindo. Escreve mesmo, coloca para fora que realmente você está sentindo, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre energia e vibração. Mas antes da gente começar, eu vou te convidar a se sentar, fechar um pouquinho os seus olhos. Sente de uma maneira confortável. Sinta crescer o topo da sua cabeça. E hoje eu te convido a perceber e acessar uma energia mais sutil, uma energia onde não conseguimos ver, mas podemos sentir. E essa energia emana de nós. Vai levando consciência para a pele que recobre todo o seu corpo. Vai trazendo consciência para a vibração sutil que acontece em todo o seu corpo. Observe como a sua superfície se conecta com o externo, com o ar. Pois existem ondas, chamamos de ondas eletromagnéticas que envolvem todo o seu corpo, que vibram e pulsam.
dando continuidade à nossa observação das nossas emoções. Traga na sua tela mental como você se encontra hoje. Se um filme passasse na sua cabeça, através de uma tela branca, como as emoções fluem, te movem, permita que a sua própria mente faça as imagens, ou até mesmo te mostre as sensações que você tem sentido. O que elas te trazem? Quais sensações? Traga nome para essas emoções. Observe essas frequências. E nesse momento, você vai pegar toda essa sensação, toda essa emoção que veio na sua tela mental, que você sentiu no seu corpo. Nós vamos entregar para o divino, mentalmente. Faça esse movimento mental de entregar ao poder superior todas essas sombras, se houverem sombras. Inspira, exala. Devagarinho vai abrindo seus olhos, vai percebendo seu corpo. E agora, nesse momento, você vai mais uma vez fechar os seus olhos e em uma tela mental você vai deixar vir à sua mente
como você deseja se enxergar. O que você deseja sentir, vibrar, deixa vir na sua tela mental esse corpo em luz que você é. Traga uma frase afirmativa no momento presente, aquela que surgia no seu coração, que você pode chamar de santalpa, de meta, você pode trazer como uma senha para se lembrar desse corpo iluminado que você deseja ser. Pode ser uma palavra, uma frase. Inspira devagar. Exala. De abrindo os olhos devagar. Como está? Conseguiu perceber? A gente fez um exercício que a gente faz no alinhamento energético. A gente fez bem rapidinho para a gente começar a experimentar a nossa visão interna. Muitas das vezes a gente não consegue trabalhar a nossa terceira visão, né? A nossa visão mais clara. E todos nós temos. Todos nós temos o que a gente chama de sexto sentido, intuição. E se a gente estimular isso, a gente consegue sentir e perceber a nós mesmos e ao outro. Não sei se vocês já repararam como às vezes, quando você está perto de uma pessoa e é brigona ou que só reclama, como aquela vibração daquela pessoa, ela vai parecendo que vai te consumindo, né? Ela vai passando para você. Ou às vezes você nem conhece a pessoa, mas tem algo ali que mexe com você. E a sua intuição for muito forte, se o seu sensitivo, né, se a sua sensibilidade for muito aguçada, você vai começar a perceber essas situações. E por que eu trouxe esse exercício? Porque muitas das vezes a gente não consegue perceber o como as nossas emoções influenciam no nosso dia a dia. Muitas das vezes a gente prende a nossa mentalidade nessas emoções mais densas. E toda emoção, ela precisa de movimento, né? A emoção, ela é diferente do sentimento. A emoção, ela vem com pulsação. A emoção, ela é volátil, ela é transitória. Só que se ela se fixa, se ela permanece por muito tempo, ela vira um sentimento, que é um sentir, que já é algo mais duradouro. E por que a gente precisa estar atento às nossas emoções? E de acordo com o que a gente sente, a gente vai vibrar. E dependendo do que a gente vai vibrar, a gente vai atrair. Então, nós somos feitos, né, de ondas eletromagnéticas. Por que eletromagnéticas? Porque o nosso cérebro,
ele emite, né, ondas elétricas e o nosso coração vai emitir ondas magnéticas. Então, toda essa conexão dessas ondas batendo e trazendo informações, isso vai gerar um campo energético. E através desse campo, a gente consegue se comunicar com o mundo e com o outro que está ao meu redor. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre, a gente já falou isso uma vez na comunidade, sobre a escala de David Hawkins. Você lembra, Mônica? A gente falou sobre essa escala. Essa escala, ela vai falar sobre o nível de vibração que a gente tem no nosso corpo através das nossas emoções. Depois eu vou colocar lá no grupo a fotinho dessa escala, tá? E esse terapeuta, né, esse psiquiatra, na verdade, David Hawkins, ele conseguiu mapear através de estudos, né, estudos físicos mesmo, estudos científicos, o como cada emoção ela vibra em hertz diferentes no nosso corpo. E essa escala, ela vai do 20 até o 1000. E aí a gente vai conseguir perceber o como essa vibração, ela muda em cada um. E aí, o que que acontece? Quanto menor a minha vibração, menor vai ser o meu nível de consciência. Por exemplo, o menor nível de consciência que a gente tem é a vergonha. A vergonha que vai trazer essa emoção chamada de humilhação. Então, quando a gente passa por uma situação de vergonha, o segundo é a culpa. Quando a gente passa pela vergonha, pela humilhação, quando eu me sinto ofendido, humilhado, quando eu não me sinto culpado, eu vou vibrar aqui embaixo. E a gente precisa entender que tudo aquilo que eu vibro, tudo aquilo que eu falo, tudo aquilo que eu sinto, eu vou atrair a mesma coisa. Já pararam para reparar que toda vez que a gente sente algo, ou se eu estou muito estressada, ou se eu estou sentindo alguma coisa, né, que tem uma energia mais densa ou talvez mais leve, eu vou atrair essa mesma coisa, né? Igual aquela pessoa que vive reclamando. Parece que o universo dá cada vez mais motivo para essa pessoa reclamar. Tudo vai acontecer, né? E o que que a gente faz? Quando a gente está nesse nível vibracional mais baixo, a nossa grande tendência é fazer o quê? Repetir esse padrão. Quando eu estou com raiva, eu procuro ainda mais motivos para ficar com raiva. Quando eu me sinto culpado, eu pego ainda mais motivos para me sentir culpado. Quando eu estou com medo, eu reforço ainda o meu medo. E por que que a gente não reforça os pontos positivos? É engraçado, né? A gente só reforça o ponto negativo. A gente só reforça aquilo que é denso, aquilo que é pesado. E aí hoje a gente vou ler aqui um pouquinho, né, as emoções, o nível de consciência para a gente entender. Então, o primeiro é a vergonha, depois a culpa. Isso de baixo para cima, né, do mais pesado até o mais elevado. A vergonha é o pior, né, o que vibra mais baixo. Culpa, apatia, tristeza, medo, desejo e raiva e depois orgulho. No orgulho, a gente vai ter como se fosse uma divisão. O orgulho ele vibra entre 175 Hz. Quando eu faço essa virada de chave, eu tenho essa virada de chave no sentimento que é a coragem. A coragem, e ela é bem pertinho do sentimento da raiva, né? Já repararam que toda vez que a gente tá mais assim, né, mais elétrico, a gente já falou isso uma vez também na aula de Manipura dos chakras, a raiva e a determinação, elas estão localizadas e vibram, né, no mesmo chakra, que é o Manipura. Porque a raiva é o mesmo sentimento da determinação. Só que a gente pode escolher se eu vou usar essa energia da raiva de fazer, de acontecer, ou se eu vou usar para determinação. E a coragem é mais ou menos parecida. Né? E quando eu entro na vibração da coragem, eu mudo toda a minha vibração. E aí eu entro
na coragem, eu entro na neutralidade, na disposição, na aceitação, na razão, no amor, alegria, paz e iluminação. E por último, bem lá em cima, a gratidão, que passa de 1000 Hz. E como esse homem, né, como esse psiquiatra, ele aferiu essas emoções, foi um teste físico mesmo. Ele colocou pessoas deitadas e ele colocava eletrodos e ele fazia perguntas. E à medida que as perguntas iam desenvolvendo essas emoções, por exemplo, uma pergunta que traria culpa, o corpo parava, o tônus, né, muscular, ele ficava mais baixo, ou seja, o Hertz ficava lá embaixo. E quando ele trazia uma pergunta que trazia um sentimento de amor, de paz, de gratidão, de coragem, a musculatura, o corpo físico começava a acordar, começava a ativar. E o que ele viu com isso? Quanto maior a minha vibração, quanto maior a minha emoção, né, a nível emocional, isso vai trazer uma ativação para o meu corpo. Todo mundo já reparou, você já deve ter reparado, que se você está triste, está apático, depressivo, chateado, você não vai querer fazer nada, né? A nossa tendência é querer ficar deitado, não querer fazer muita coisa. E geralmente a gente faz o quê? É aquela frase, né? Eu faço porque eu tenho que fazer. Muitas das vezes a gente não tem vontade de fazer. A gente não tem o ânimo para fazer. E aí hoje, o que eu desejo, né? Trazer essa consciência. Do que eu estou vibrando? Quais são as emoções que eu tenho alimentado dentro de mim? E aí, no alinhamento energético, a gente traz algumas frequências. Hoje, nessa pequena meditação que a gente fez, eu trouxe vocês a tentar pensar sobre aquilo que você está sentindo. E aí, depois, a gente chama o que a gente chama de corpo em luz, que é você trazer uma vibração que você deseja. Então, toda vez que você sentir que você está com a emoção pesada, eu estou sentindo muita raiva, estou triste, eu estou chateada, eu estou apática, para e observa esse sentimento. E aí, o que você quer transformar esse sentimento? E faz esse movimento mesmo de parar e sentir, observa, vê o que vai aparecendo na sua mente. Trabalha essa sensibilidade. Nós mesmos podemos fazer esse movimento de virar. E o que você deseja transformar? Ah, eu preciso de mais coragem. Se alimenta dessa coragem. Existe uma frequência no alinhamento energético que a gente chama de alimento sagrado. E aí, no alinhamento, a gente ancora, né? É como se eu pudesse trazer essa frequência. A gente faz esse movimento de estalo justamente para ativar, né? A gente sabe que na nossa mão a gente tem muitos canais, né, energéticos e a gente traz para o nosso corpo essa vibração. E o alimento sagrado, ele vai nos alimentar. E aí a grande questão é, do que eu tenho me alimentado? Do que eu tenho me nutrido, né? Eu tenho cada vez mais nutrido esse sentimento denso, esse sentimento pesado. Há um tempinho atrás, eu tive essa experiência de fazer essa mudança de chave, que eu estava num momento de não aceitação. Então, eu estava vibrando lá embaixo. Deixa eu ver. Eu estava vibrando na apatia, lá embaixo, lá embaixo. Apática, apática, apática. E aí, em determinado momento, fazendo, né? Comecei a fazer o curso de alinhamento energético, comecei a perceber mais as emoções que eu estava vibrando, o que eu estava sentindo, e trazendo as vibrações que eu desejava para mim. E aí, não, foi antes do curso até. Quando eu reparei que o meu corpo estava tão no movimento de não aceitação do agora, do presente, que o meu corpo começou, eu digo que ele começou a implodir, ele começou a colocar para fora.
através de lesões de pele e várias questões físicas e através de doenças, que eu falei assim, vamos parar e vamos mudar essa vibração. E aí, da não aceitação, eu decidi por mim mesma, mentalmente, eu falei, eu vou entrar na frequência de gratidão, que é a frequência mais alta. E eu comecei a agradecer. Comecei a agradecer mesmo sem sentir aquela gratidão. Agradecer, agradecer, agradecer. E essa vibração de gratidão, ela conseguiu transmutar a minha energia. E aquilo que eu já não estava agradecendo mais, eu comecei a sentir realmente gratidão, porque eu mudei a minha frequência. Então, hoje, o nosso desafio é qual frequência eu desejo mudar. E aí, agora, nesse momento, conscientemente, você vai novamente fechar os seus olhos. E aí você vai trazer na sua tela mental qual é o nível de emoção que você quer transmutar. Aquilo que você não quer mais, você já pensou na aula passada. Você já nomeou. E nesse dia, o que você deseja trazer como frequência? E a primeira frequência que você vai trazer é desse alimento sagrado. O que eu desejo me alimentar? O que eu desejo e preciso ouvir, pensar, ver, sentir? Como que eu vou semear e como eu vou alimentar a minha vida? Do que eu vou me alimentar? Quais os ambientes? Quais as conversas? Então, dessas frequências, se você precisa de coragem e afirmação, traga para o momento presente. Eu tenho coragem, eu tenho coragem, eu tenho coragem. Se você precisa da energia, da verdade, da neutralidade, eu sou verdadeiro, eu sou verdadeiro, eu sou verdadeiro. Você precisa de disposição e ser uma pessoa mais otimista. Repita mentalmente. Eu tenho disposição, eu sou otimista. Repita e ancore essa emoção, essa frequência. Se você precisa de aceitação, de perdão, repita mentalmente. Eu me aceito, eu me perdoo. Eu me aceito, eu me perdoo. Se você precisa da frequência, da razão e da compreensão, faça uma frase afirmativa. Se você precisa de mais amor, repita mentalmente. Eu me amo, eu me amo. Eu amo minha vida. Eu amo a minha vida. Eu amo tudo que tenho. Traga a frequência para você. Repita mentalmente tudo aquilo que a gente traz na mente. Eu trago em palavras, se torna material. Se você precisa de alegria e serenidade, reforce essa frequência. Se eu preciso de paz e felicidade,
eu sou feliz, eu tenho paz. E por último, a gratidão, a maior frequência de todas. Eu agradeço, eu agradeço. Repita mentalmente, ancore essa frequência. Qual a frequência você precisa hoje? Traga em forma de estalo na frente do seu rosto. Estabeleça essa frequência. Permita que o seu corpo sinta, acredite. Nossa mente, ela tem o poder de se reconfigurar. Então eu me alimento, eu crio conexões neurais a partir de tudo aquilo que eu me alimento, que eu penso repetidas vezes. Eu só mudo um padrão de pensamento se eu mudar o meu pensamento. Inspira profundo, exala. Vamos iniciar alguns pranayamas. Inspira profundamente. Solta pelo nariz. Inspira profundamente. Solta pelo nariz. Inspire profundamente. E solta pelo nariz. Leva a sua atenção lá no seu abdômen. E a gente vai levar uma respiração bem abdominal. Uma respiração que a gente chama de Kapalabhati. É uma respiração de via purificadora. Então, a gente vai agora fazer algumas posturas e algumas respirações que nos ajudam a limpar esse campo, a limpar esse corpo, a deixar ir embora as frequências, as emoções, os resíduos. Esse é o intuito. Então, a gente vai inspirar pelo nariz. Quando eu soltar, eu vou fazer uma expiração forçada pelo nariz, trazendo o abdômen bem para dentro. E a gente vai fazer isso 15 vezes, tá bom? Então, deixa as mãos acima dos joelhos. Inspira. Respira. Percebe o seu corpo. Agora a gente vai fazer assim, ó. Pega a sua mão, coloca o seu polegar para dentro. Fecha os 4 dedos. E você vai trazer aqui embaixo, ó,
na região da virilha, e você vai fazer um movimento como se fosse para dentro. Também é um cria, purificação. Você vai fazer esse movimento para dentro e para cima e vai descer o seu corpo. Você vai respirar lá embaixo, 20 respirações, tá bom? Também é um processo de limpeza. A gente vai fazer agora práticas para limpar. E aí você vai trazendo na sua mente, né? O que você está deixando ir, o que você está absorvendo, qual a energia, a frequência que você não quer mais, qual é a frequência que você absorve, tá bom? Puxa ela para cima, vai lá embaixo, solta o corpo e respira. 20 respirações. Tenta fazer essa respiração bem completa, bem grande. Respira. Devagar, vai levantando. Na nossa próxima respiração, a gente vai fazer o Uddiyana Bandha. Eu vou inspirar pelo nariz. Vou ficar de lado um pouquinho para mostrar. Quando eu soltar o ar, eu vou trazer o umbigo, vou soltar o ar completamente. Depois que eu tiver terminado de soltar o ar, eu vou puxar o umbigo bem para dentro e para cima. Queixo no peito, segura um pouquinho sem respirar. E depois inspira profundamente, tá bom? Inspira profundo, solta pela boca. Acabou o ar, puxa o umbigo para dentro e para cima. Quando precisar respirar, inspira, retorna. Vamos mais uma vez, Uddiyana Bandha. Inspira, exala. Puxa tudo para dentro. Inspira, retorna. Fecha os olhos, se observa um pouquinho. Aos pouquinhos, vai abrindo seus olhos. E agora a gente vai pegar, você pode pegar um travesseiro seu. Se você tiver um travesseiro ou dois travesseiros, para que não fique tão baixo, você vai colocar assim, ó, de lado. Esse também é um processo de limpeza, também é um
cria, tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai deitar de barriga para baixo aqui no bolster, com a região do umbigo mesmo, tá? E aí você vai respirar, deixando o abdômen ficar bem para fora, inspirando e expirando para dentro. E a gente vai ficar um pouquinho nessa postura. E a intenção é trazer a respiração bem no abdômen mesmo, para fazer uma pressão contra o travesseiro, tá? Então, ó, você vai deitar, vai ficar bem relaxado. E vai respirar pelo nariz, só isso. Inflando o abdômen. Devagarzinho, você vai levantando. E aí agora você vai ficar de lado para esse travesseiro. A perna direita vai ficar bem de ladinho para o travesseiro. E a perna esquerda para trás, ok? Esse agora, a gente vai virar o bolster, né, o travesseiro, reto assim, ó. E eu vou girar o meu corpo, ver se é possível. E vou deitar. Se possível, olha para o lado direito, para o lado contrário. Se não der, só mantém o pescoço para cá, que acaba forçando um pouquinho mais. Mantenha essa postura. Inspira.
Vai deixando o corpo ir cedendo. Vamos lá para o fundo. Vai levantando devagar. E troca o lado. Se você estiver aqui, você pode só girar para o outro lado. Inspira profundamente. Devagar vai levantando. E a gente vai para uma próxima postura. A gente vai tentar ficar em balasca, com o apoio do travesseiro, de uma forma bem confortável. Lembra que no Malasana você precisa apoiar a cabeça e deixar o peso do quadril descer.
Se você está fazendo essa aula pela primeira vez, essa postura é muito desconfortável, você pode ou encostar as costas na parede e ficar nessa postura, ou você pode também tocar o travesseiro, sentar em cima, tentar encontrar. Se ainda assim for muito desconfortável, você pode só sentar com as pernas à frente, colocar um apoio à frente. Tá bom? Entra na postura que for mais confortável para você. Feche seus olhos. Essa é uma postura que nos lembra dos nossos ancestrais. Uma postura também que ajuda a eliminação. E hoje desejamos limpar toda a frequência densa, pesada, baixa, tudo aquilo que não me faz crescer, tudo aquilo que me faz estar apática, cansada, triste, sem ânimo. Deixe ir embora e entrega tudo isso para esse poder divino que pode nos limpar. Desapegue de toda a frequência, de toda a emoção que não te faz bem. Muitas das vezes nos apegamos mais a ela do que as emoções boas, do que as frequências positivas. É difícil soltar a mão. Parece que às vezes é mais confortável ficar ali no desconforto. Deixa ir embora. Entrega o poder divino para que você possa se limpar e estar pronto para receber. Nós atraímos tudo aquilo que emanamos. Então, hoje, é o momento de atrair aquilo que desejamos. Mas, para isso, preciso viver, sentir, emanar, mentalizar. Como última postura, vai saindo do malasana devagar e vai entrar na postura da criança. Deixa o joelho mais abertinho, deita por cima do bolster do travesseiro. Entra nessa postura de acolhimento.
Sinta-se acolhida pelo poder divino, como uma criança consegue transmutar rapidamente uma emoção em outra, se permite visualizar o seu corpo em luz, coragem, verdade, se aceitando, se amando, sendo compreensiva consigo mesmo, se perdoando. Encontrando alegria no agora, nas conquistas, nos desafios, nos aprendizados, respira bem, profundo, devagar, vai entrando no seu Shavasana, e é deitar de barriga para cima, deixando o seu corpo todo no chão.
Devagar, vira para o lado direito, espreguiça, espreguiçando seu corpo, percebendo inspira profundamente e devagar vai sentando. Fechando seus olhos, se percebendo. Perceba como você está. Observe novamente sua pele, como ela se comunica com o externo. Trazendo suas mãos à frente do peito. Inspira profundo. Agradeça. Faça os seus agradecimentos pessoais. Namastê. Então, espero que estejam bem. Esse corpo em luz possa ser mais frequente em nós. Duas coisas importantes, só para a gente fechar, duas coisas importantes que eu aprendi no alinhamento energético. Se a gente for pensar que somos campo energético e que eu influencio o outro e o outro me influencia, tem duas regrinhas muito importantes que eu aprendi e levo para a vida. A primeira é: eu não posso invadir o campo do outro. O que é isso? Eu não posso entrar na vida de alguém, eu não posso dar a minha opinião, eu não posso. Sabe quando a gente quer ajudar sem ser solicitado? A gente quer fazer sem que o outro pediu? É como se a gente estivesse entrando nesse campo energético sem permissão. E aí eu comecei a reparar o como eu fazia isso, o como eu invadia o campo da outra pessoa e o como isso dava legalidade e permissão para que as pessoas invadissem o meu campo. Então, toda vez que eu entro no campo do outro,
eu permito que as pessoas invadam o meu campo. E aí, muitas das vezes eu falo assim, não, mas eu não quero absorver o que não é meu, eu não quero reter o que não é meu. O que acabava acontecendo, né? Eu sou muito esponja, eu absorvo muito do outro. Ou então, não, mas o fulano não tem permissão para entrar e fazer, e dizer, e mexer comigo dessa forma. Mas eu fazia isso com os outros. Então, um aprendizado também para a gente aprender a se proteger é cuidado com as invasões que a gente faz na energia do outro, para que o outro também não te afete. Não permita que o seu campo seja abalado pelo outro. Toda vez que você estiver num lugar, numa situação, com alguém, e você começar a perceber que a sua energia está mudando, toma consciência e muda essa vibração. Toma consciência mesmo e se protege. Faz uma oração, alguma coisa. Entrega para Deus. Ó, isso aqui não me pertence. Essa energia, esse sentimento não é meu, tá? Toda vez que alguém chegar para você, tem aquela frasinha, né? Que lamúria gera lamúria, né? Chama mais lamúria. Toda vez que alguém chegar para você e lamuriar, e reclamar, e trouxer sentimentos, e você começar a perceber que aquilo ali está começando a mexer com você, toma consciência de que aquele sentimento não é seu. Porque aquele campo está querendo invadir você. Consegue perceber? Isso acontece muito. Então, se proteja. Não invada o campo do outro sem permissão. Não precisa, a gente não precisa ajudar o outro sem que o outro peça ajuda. Isso também é muito difícil, né? Às vezes a gente quer ajudar sem ter a permissão do outro. E aí a gente está invadindo a vida do outro, invadindo o campo do outro. Então, ajudar quando é solicitado. E não invadir o campo do outro, para que o seu campo também não seja mexido, para que os seus ganhos, para que essa paz, para que esse corpo em luz, para que essa frequência, toda vez que a gente ganha uma frequência boa, a gente se renova e isso não sai. Que isso possa ficar conosco e a gente conseguir trabalhar nossas próprias frequências. Faz sentido? Um beijo para todos vocês, uma boa semana. E hoje eu vou colocar uma tarefinha para vocês. Eu vou mandar a foto na verdade, eu vou mandar a escala para vocês numerarem, por exemplo. Vai ter lá meio embaralhado. Quais são as emoções de 1 até, acho que são 14? Quais são as mais frequentes? Aí você vai botar lá. O que aparece mais para mim? O que eu vejo que está mais latente? Você vai pegar e vai botar número 1. Por exemplo, eu acho que a raiva está número 1. Eu acho que a emoção tá número 2. Vai numerando, para depois você comparar, eu vou mandar mais tarde, comparar com essa frequência e ver realmente onde eu estou vibrando mais, onde eu posso transformar e começar a se alimentar dessas frequências. Por mais que você não acredite naquele começo. Ai, Fernanda, mas eu não tenho alegria. Ai, Fernanda, mas eu não sou grata. Agradeça. Busque essa alegria. Vai se alimentando, vai buscando aonde você pode encontrar. E a gente consegue fazer essa virada de chave. Tá bom? Mudança de padrão de pensamento.